Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Nesse vídeo vamos falar sobre variáveis em C, na linguagem C, porém o conceito dela serve para todas as linguagens, tá? Então é uma aula bem importante, variáveis é algo que você vai usar sempre, então vamos lá. Primeiro, o que são variáveis? Variáveis são espaços reservados na memória que a gente usa para guardar valores, podem ou não ser alterados durante a execução do programa, certo? Quando declaramos uma variável, nós reservamos um espaço na memória para que a gente guarde algum valor. Alguns tipos de variáveis que nós vamos utilizar aqui em C. Quando nós queremos declarar um número inteiro, nós usamos o int. Ele ocupa 4 bytes de memória. E um exemplo, int idade igual a 10. Quando nós vamos declarar, nós sempre colocamos o tipo dela primeiro, o nome dela após. Quando queremos trabalhar com casas após a vírgula, nós utilizamos o float. Nós dizemos que ele é de ponto flutuante. Então, 3.14, menos 2.5. Esses valores ele consegue entender, digamos assim, tá? Aproximadamente 6 casas decimais de precisão, com um exemplo, a altura 1.75. O double é praticamente a mesma coisa que o float, só que ele tem mais precisão após a vírgula, certo? Então, quando você vai armazenar algum número que tenha muitas casas decimais, você usa o double. Por exemplo, pi. O char é utilizado para guardar um único caractere. E fazemos isso quando declaramos direto na variável, fazemos isso entre aspas simples. Temos algumas regras para nomear variáveis. Não pode começar com um número, não podemos usar símbolos ou espaços, exceto o underline, e não podemos usar palavras reservadas da linguagem, como o int e o return, certo? Isso no nome da variável. Então, aqui eu coloquei uns exemplos como estaria certo e como estaria errado. Int idade, correto. Se eu começo com um número, ele não vai aceitar. E se eu tento declarar com espaço, ele também não vai aceitar. Beleza? Dando só uma pincelada em operações matemáticas, que é algo que nós vamos utilizar bastante aqui para frente, usamos o sinal de mais para somas, menos para subtração. Quando queremos realizar a multiplicação, utilizamos o asterisco e a barra para divisão. O símbolo de porcento, ele vai dividir o número e vai pegar o resto da divisão. Vai ter mais exemplos nos próximos vídeos, tá? E as operações matemáticas elas são realizadas em uma ordem. Por exemplo, sempre entre parênteses, primeiro. Após os parênteses, multiplicação, divisão. E por último, soma e subtração, como na matemática normal. Vamos ter um exemplo após esse slide, mas eu quero deixar um desafio aqui para vocês, que depois eu vou implementar ele com vocês também, tá? Para criar um programa que peça para o usuário digitar a primeira letra do seu nome, sua idade, seu peso e sua altura, calcular o IMC dele com a fórmula peso dividido por altura vezes altura e exibir os resultados, beleza? Mas antes, vamos para o VS Code, que eu vou estar mostrando mais na prática como a gente pode trabalhar com variáveis, beleza? Aqui já estamos no VS Code, vou começar com nossa estrutura básica de C. Quando nós vamos trabalhar com variáveis, então a gente começa sempre declarando elas. Então vamos declarar aqui uma variável do tipo inteiro. Meu senhor.
inteiro e vamos chamá-la de idade. E vamos começar passando o valor de 18. A gente reservou um espaço na memória para a idade do nosso usuário, digamos assim. Esse valor ele vai ficar guardado, vai ficar armazenado. A gente pode imprimir ele. Como que a gente vai imprimir ele? No printf, por exemplo. Quero pegar o printf, sua idade é idade. Se eu fizer isso, ele não vai reconhecer. Ele não vai puxar isso, não vai reconhecer que é uma variável. O que eu preciso fazer para ele é passar uma máscara dizendo assim, ó, olha C, aqui vai entrar uma variável, certo? E nós fazemos isso usando o percentual D. E após isso, eu tenho que dizer qual variável é essa. Então, após as aspas, eu coloco uma vírgula e passo o nome da nossa variável. Certo? Vamos compilar isso? Aqui ele tá dando erro no IOString. Eu usei a biblioteca errada, claro. Eu usei a biblioteca do C. Do C++. No caso, ele não entendeu. Ele não entende acentos. Pronto. Sua idade é 18. Assim nós conseguimos que o nosso programa entenda que, olha, eu quero que você imprima uma variável para mim. Entende? Quando a gente vai usar o float, então digamos, eu quero declarar uma variável para armazenar a altura do nosso usuário. E a altura é um número quebrado, é um número com vírgula. Então nós vamos float altura. Eu não vou declarar um valor para ela agora, tá? Por quê? Porque eu quero que o usuário digite qual que é a altura dele. Então o que eu faço aqui? Quando a gente quer receber um valor do usuário, nós usamos o scanf. E você lembra que a gente tinha que passar a máscara para ele saber a variável? A gente vai ter que fazer a mesma coisa com o scanf, tá? Só que, como é um float e não é um inteiro, eu preciso passar a máscara percentual F para ele, certo? E ele entendeu, opa, eu vou receber um float, não um int, não um char, não um double, um float. A mesma coisa com o percentual D para inteiro, tá? E aqui, após as aspas, vírgula, e eu tenho que passar o nome da variável, mas com uma questão. Antes, o e-comercial, altura. E agora eu posso exibir na tela. Sua altura é de
percentual F, altura. Eu posso fazer metros, M. Certo? Opa, não ia compilar, ponto e vírgula. Feito isso, vamos ver aqui com o nosso programa, como o nosso programa está reagindo. É para digitar a minha idade, a minha altura. Então vamos digitar 1.75. Sua altura é de 1750000. Muito zero, né? A gente tem como formatar isso, tá? Para não aparecer tantos zeros, nós podemos fazer o seguinte, na hora de imprimir o float. Eu quero que apareça apenas 2 números após a vírgula. Então eu vou formatar ele assim, %.2f. Vamos ver como é que ficou? Compila, roda. Digita sua altura, 1.75. Sua altura é de 1.75 metros. Entende como nós já estamos conversando com o programa? Beleza? E o char, quando eu quero pegar apenas um caractere, primeira letra. Vamos fazer a mesma coisa. Printf, digite a primeira letra do seu nome. Scanf. A máscara para o char é %C, vírgula, passamos após o E comercial, primeira, ó, o VS Code ele já entende aqui, ó. Você está tentando puxar essa variável, que é um char? Sim, é essa aí mesmo que eu quero puxar, VS Code. E agora eu quero imprimir o resultado. Primeira letra, %C, altura, %.2f, idade, %D. Agora vamos lá. Primeira letra, altura, idade. Salvando isso, compilar, rodar, digite sua altura, 1.75. Pera aí que ele não quis. Ele não quis pedir minha primeira letra. Como assim? Digita a primeira letra. G. Digite a sua altura. 1.75. Sua altura de primeira letra G, altura 175, idade 18. É assim que o nosso programa está se comportando. Beleza? Agora, lembra do desafio que eu pedi para vocês? Eu quero que vocês pausem um pouco o vídeo antes e tentem fazer sozinhos e eu vou resolver com vocês. Depois vocês voltem e corrijam comigo. Beleza?
Eu já vou resolver, mas pausem o vídeo e tentem fazer vocês. O que pedia no desafio? Eu vou pôr lado a lado aqui. Crie um programa que peça para o usuário digitar a primeira letra do seu nome. Então, primeira letra do seu nome, char, primeira letra. Eu preciso declarar essa variável. Sua idade, que vai ser um inteiro. Seu peso e sua altura, que seriam dois float. Float peso, float altura. Calcule o IMC dele. Então vamos criar uma variável pro IMC. O que ele vai retornar de valor? Vai ser um número quebrado. Então eu vou criar um float IMC assim. Agora eu preciso pedir para que o nosso usuário entre com os valores. Então vamos lá. Printf. Digite a primeira letra do seu nome. Scanf. Percentual C. Primeira letra. Digite sua idade. Scanf. Percentual D. E comercial, idade. Digite seu peso. Scanf. Percentual F. Peso. E por último, digite sua altura. Esqueci do barra N aqui. O barra N é importante que ele quebra a linha e fica mais fácil de visualizar. Programa. Scanf. Percentual F. Altura. Agora eu preciso calcular o IMC, utilizando essa fórmula ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o IMC e vou atribuir um valor para ele aqui. O IMC, ele vai ser igual ao peso que o usuário digitar dividido pela altura vezes, que seria altura ao quadrado, né? Altura vezes altura, certo? E agora eu quero imprimir isso na tela. Vamos imprimir. Primeira letra vai ser 1% idade %D, peso %F, altura %F, IMC %F também. Mas vamos lembrar da formatação e vamos fazer bem bonitinho. Deixar apenas com duas casas decimais. Ponto 2F. Agora eu tenho que passar as variáveis. E tem que ser sempre em ordem.
Então a primeira é a primeira letra. Então vamos lá, primeira letra, vírgula. Deixa eu até quebrar a linha aqui. Primeira letra, idade, peso, altura, IMC. Vamos ver como é que tá se comportando? Se deu certo. Digitar a primeira letra do meu nome por G. Minha idade. Meu peso. Eu peso 70. Minha altura 1,80. O meu IMC é de 21,60. Olha aqui. Ele retornou bem certinho para nós tudo que nós pedimos. Esse era o desafio, certo? E esse era o vídeo também, pessoal. Esse é o código. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like para ajudar o canal. Comentem. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Certo? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou olhar e eu vou tentar responder tudo o que for possível. Certo? Muito obrigado. Até a próxima.